Presidente da Câmara, realizar a leitura. Isso, Tá aqui, é isso mesmo? fechou. Então tá, joia. Perfeito. Ai, falar pra você. Ai, que correria. Chegou? Que não chegou, Olha, foi o aula. não, sem problema. Se ele chegar nisso, ele é por último. É, abertura, leitura, eu vou começo com o regimento, né? Deixa, mas eu vou passar a palavra pra Carla, mas ela não está aqui ainda. Ainda tá aqui, tá? Depois compor a mesa? Então certo compor a mesa primeiro. Tá. Então eu vou chamar o Alan, a Carla e a Silvana. Isso, tá bom, por mesa. Então tá bom, isso. Já anotei aqui. Tá. Depois a leitura da palavra para ela e o presidente da Câmara. Isso, a exposição. O regulamento tá aqui. Tá logo no início. Pra você ver como tá. Tá começando com a leitura do regulamento. Acho que eu pensei aqui. Vamos inverter então. Leitura do regulamento. Vem aqui depois das falas. Depois, daí vem a exposição das reivindicações, né? Tudo isso aqui, né? Tá. Aí já tá na sequência aí. Então tá bom. Então já acertamos aqui então. Vai esperar um menino fazer a transmissão lá. Vai ficar aqui? É? Eu pego a cadeira pra você. Não, mas peraí, tá certinho. Não é 4 que vai ficar? Não é 4 que vai ficar? É. Ah, não. Não é 3, né? É o presidente, a Carla e a Silvana. Tá bom, fica. Isso. Isso é bom. Eu? Tá escondidinho.
Senhoras e senhores, boa noite. Uma saudação especial aos que nos acompanham pelas redes sociais aqui da Câmara Municipal. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos e estamos dando início então à LDO. E para darmos início aos nossos trabalhos, convido o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, senhor Alain Ceciati, para compor aqui conosco. Representando o prefeito municipal, Dr. Júlio Fernando, convido a secretária municipal de Finanças, senhora Carla Gianice. Representando o secretário municipal de Planejamento, convido a senhora Silvana. Convido para ocupar também aqui o assento, ao extensivo, os vereadores Nino Nunes e o vereador Neto Talarico. Composta a mesa, farei a leitura do regulamento da LDO 2027. Artigo 1º. O presente regulamento estipula as regras para a audiência pública patrocinada pela Prefeitura Municipal de Capão Bonito acerca da elaboração da LDO 2027, que será realizada nos termos dos artigos inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, incentivando e assegurando a participação popular. Artigo 2º, a audiência pública será realizada no plenário municipal de Capão Bonito às 18h30. Estamos com alguns minutos, levando em consideração que os funcionários da prefeitura, alguns ainda estavam nas suas pastas, cuidando dos seus setores, no dia 26 de junho de 2026. Artigo 3º, os representantes da audiência pública deverão assinar a lista de presenças, da qual constará nome, documento legal de identificação e assinatura. O artigo 4º, a audiência pública será composta pela mesa diretora e pelo plenário. Artigo 5º, a mesa diretora será formada pelo prefeito, a senhora Gianice representando o senhor prefeito e seus representantes, além do secretário executivo e dos técnicos designados pela administração municipal para o desenvolvimento dos trabalhos. Parágrafo 1º, caberá ao prefeito municipal ou seu representante presidir a audiência pública e ao secretário executivo a coordenação do registro dos participantes em lista de presença, além da lavratura da respectiva ata. Artigo 6º. A audiência terá início com a leitura destes regulamentos, seguida de pronunciamento do prefeito municipal ou a representante e presidente da Câmara Municipal ou seus representantes, e tendo sequência de acordo com o roteiro anexo ao presente. Artigo 7º. Será apresentada a exposição das propostas e ações projetadas pela administração a serem inseridos na LDO 2027, após o que será concedido recesso de 10 minutos para que os participantes apresentem suas sugestões por escrito ou façam suas inscrições para manifestação oral acerca de suas propostas. Artigo 8º. As propostas escritas serão consolidadas por área de atuação, procedendo-se a seguir a leitura de todas as sugestões apresentadas. Artigo 9º. As propostas efetuadas oralmente deverão se limitar a 2 minutos, visando a ampliação das oportunidades de pronunciamento por parte dos participantes. Parágrafo único. Os pronunciamentos deverão se ater especificamente à apresentação de propostas relativas à LDO,
não sendo admitidas outras manifestações que não se relacionem à pauta da audiência pública. Artigo 10º. Poderá o representante do prefeito, mesmo através de seus secretários, oferecer explicações em face das propostas apresentadas. Artigo 11º. A audiência pública será lavrada ata, que deverá ser assinada pela mesa diretora, pelas autoridades presentes, se assim desejarem, a qual passará a integrar o processo administrativo correspondente, anexando-se a ela todos os documentos coletados por ocasião de sua realização. Por último, artigo 12º, cabe ao prefeito municipal ou seu representante encerrar a audiência pública quando cumpridos todos os seus requisitos. Nesse momento, passarei a palavra para a senhora Carla Gianice. Boa noite a todos. Nós agradecemos a presença de todos aqui, de todos que nos acompanham pelas redes sociais. Em nome do prefeito Júlio Fernando, agradecemos a todos e damos início à audiência de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2027. Muito bem. Passo também nesse momento para o pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Alan Ceciati. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar Carla Gianice, representando o prefeito Júlio Fernando, e em nome da Carla, cumprimentar a todos aqui presentes. É uma honra participar nessa noite desse tema tão importante, que é da LDO para 2027, e a Câmara estará sempre à disposição de todos, e um ótimo trabalho a todos. Teremos nesse momento a exposição das reivindicações feitas na LDO de 2026. São essas as reivindicações feitas. Falta de áreas de lazer, principalmente práticas de esporte, cursos de aperfeiçoamento profissional, iluminação LED na cidade inteira, revitalização do mercado municipal, aumento do auxílio universitário, obras da educação, Escola Municipal Sumie Bodicera e Escola Municipal Central, coleta de lixo diária na zona rural. Coleta de esgoto na zona rural, iluminação na zona rural, aumento salarial do PEAD, extensão da telemedicina, câmeras de segurança, aumento na pasta de esporte, castração de cães e gatos, reforma administrativa, travessias elevadas, pontos de ônibus, ovos de Páscoa, parques lineares, lote social, quadras esportivas, lombadas, recapes, estagiários, pedras britas, incentivo ao esporte. Vamos com o orçamento. Falarei a porcentagem, mas está exposto os valores ali no telão para os que estão nos ouvindo. Na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 32,97%. Secretaria Municipal de Saúde, 31,40%. Secretaria de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, 8,97%. Secretaria Municipal de Assistência Social, 3,24%. Secretaria Municipal de Administração e Finanças, 7,16%. Secretaria Municipal de Planejamento, 4,50%. Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos,
0,70%. Chefia do Executivo, 1,52%. Secretaria Municipal de Governo, Indústria e Comércio, 1,2%. Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, 4,10%. Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, 2,10%. Câmara Municipal, 2,27%. Total de 310 milhões. Orçamento previsto para o ano de 2027. A inflação mais o PIB. Receitas de impostos, taxas e contribuições, 43 milhões. Receita de contribuições, 3.680.000. Receita patrimonial, 6.317.000. Receita agropecuária, zerado. Receita industrial, zerado. Receita de serviços, 180.000. Transferências correntes, 286 milhões. Outras receitas correntes, 1.063. Total de receitas correntes, 340.240.000. Transferências de capital, 22.800.000. Total de receitas de capital, 22.800.000. Dedução da receita, temos aqui um menos 33.040. Total, 330 milhões. Despesas previstas para o ano 2027, em continuidade. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 108.800.000. Secretaria Municipal de Saúde, 103.620.000. Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, 29.600.000. Secretaria Municipal de Assistência Social, 10.600.000. Secretaria Municipal de Administração e Finanças, 23.200.000. Secretaria Municipal de Planejamento, 14.450.000. Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, 2.500.000. Chefia do Executivo, 5 milhões. Secretaria Municipal de Governo, Indústria e Comércio, 3.400.000. Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, 13.600.000. Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, 6.930.000. Câmara Municipal, 8.300.000. Total, 330 milhões. Emendas impositivas. RCL/2025, R$ 2.256.137,54. E dos R$ 8.467.684,12, individuais, 2%, R$ 5.645.122,75. Da bancada, 1%, R$ 2.822.561,37. Dados que devem ser considerados conforme a LRF. Educação, 25%. Saúde, 15%. Índice folha de pagamento, limites máximo. Executivo, 54%. Legislativo, 6%. Reserva de contingência, calamidade pública, até 1% da RCL prevista. Orçamento 2027, considerações dos secretários municipais. Nesse momento, irei convidar os secretários, conforme ordem de chamada, para suas considerações
aqui na tribuna da Câmara. Convido para dar início às suas sugestões e a secretária Janice, secretária de Finanças. Boa noite a todos, novamente. Aqui sobre a administração e finanças, foi-nos perguntado sobre a reforma administrativa. Nós estamos dando início à reforma administrativa, já temos uma comissão montada, temos uma portaria, né, com os nomes dos servidores para a comissão. A comissão está começando a se reunir para a gente poder levantar e começarmos a reforma, tão sonhada reforma administrativa. Nós temos também para o ano 2027 continuar a segunda etapa da reforma do paço municipal, sobre o aumento do salário do pessoal do PEAD, também vamos dar um aumento conforme os índices, né, do governo federal, também podemos dar um aumento, e o aumento para o auxílio universitário, que também sempre nos é cobrado sobre o aumento do auxílio universitário e o aumento do salário dos servidores, também conforme o aumento do governo federal. Esses são nossos, na verdade, a nossa da administração e finanças. Nós temos, a maior parte nossa é sobre pagamentos de dívidas e precatórios, né, que continua tudo dentro da responsabilidade fiscal. Inclusive, abrindo aqui um parêntese, nós temos que agradecer muito ao pessoal da contabilidade, que nessa semana nós recebemos a nota A do Tesouro Nacional pelo andamento da contabilidade contábil fiscal, ter entregue todos os documentos perfeitos dentro das normalidades, tudo correndo perfeitamente. Agradeço muito ao nosso setor da contabilidade e ao setor de finanças. E estou aberta aqui se alguém tem alguma pergunta. Tudo tranquilo? Vamos avançar depois? Certo? É o que temos no momento. Nesse momento será, então, as considerações dos secretários. Depois abriremos, então, os microfones. Dando continuidade, representando a Secretaria Municipal de Assistência Social, convido a senhora Rosângela. Boa noite a todos. As questões relacionadas à assistência foram atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade. Na verdade, a gente já faz esse atendimento através do CRAS, CREAS. Nós só vamos tentar fortalecer, né? E está sendo construído, acredito que implantado ainda esse ano, um novo CRAS, que será atendido a região aqui na parte central. Serão atendidas mais 2.500 famílias. E o Vida Longa, o programa Vida Longa, que também foi um questionamento sobre os idosos, serão disponibilizados 26 residências. Hoje nós já temos 22 idosos, só estamos aguardando a conclusão da obra, também para esse ano.
questionaram sobre a criança e adolescente. Nós também já temos esse atendimento através do Centro de Atendimento Matheus Akira Okamoto, localizado na Caquiara. E acho que foram só essas as questões. As ações para 2027 é de fortalecer mesmo esses atendimentos e promover melhor adequação aos serviços. Obrigado, Rosângela. Só ressaltando, né, uma grande dúvida que o pessoal tem sobre a Casa dos Idosos. São idosos que irão ocupar, mediante relatório do CRAS, do CREAS, idosos que estão com vínculos quebrados com os familiares, né, que encontram-se em estado de abandono, digamos assim. E lá haverá, então, uma equipe técnica que estará assistindo, acompanhando e orientando. Podemos dizer assim, evitando, assim, possíveis asilamentos. E sobre também o CRAS, Capão Bonito está atendendo inúmeras famílias. Esse mapeamento foi feito por uma equipe técnica, na época eu estava na gestão, e foi feito, então, com uma margem de divisão, a rodovia aqui em frente da Câmara para atender todo esse povo que estão bem longe do CRAS, que encontra-se na Vila São Paulo. Dando consequência, convido para representar a Secretaria Municipal de Governo, representando então o José Saito, convido o João Carvalho. Boa noite a todos. A Secretaria de Governo ela abraça, né, muitos outros serviços, mas já respondendo o que foi apresentado em questionamento sobre os PEADs. Em 2021 nós tínhamos 99 PEADs e o salário era R$300 mais a cesta básica, que ficou sem reajuste por 10 anos. Né? Depois o PEAD foi a um valor de R$300 e posteriormente, né, agora em fevereiro, houve um aumento para R$600. Então, hoje o PEAD recebe R$600, mais uma cesta que também foi reajustada para o valor de 225. Então, já houve esse reajuste conforme prometido no ano passado. Em relação ao que é oferecido ao PEAD também, nós firmamos algumas parcerias, por exemplo, com a Unisa, que oferece 80% de desconto aos beneficiários pelo PEAD, estendendo até os parentes de primeiro grau. Então, eles têm o direito ao trabalho, à cesta básica, mas ao ensino profissionalizante também, cumprindo com todo o ideal do programa. Né? Em relação ao auxílio universitário, houve um reajuste esse ano também, já de 30%, acima da inflação, que a inflação foi de 5% no passado para esse ano. Muito possivelmente esse ano ela feche também em 5%, então nós já fechamos muito acima do que é previsto. Né? O que nós estamos em fase de estudo alguns tipos de serviços atendendo também os universitários, como que foi sugerido também ali, um projeto voltado a uma bolsa universitária para o estagiário poder trabalhar dentro do setor público que está em análise. No mais, aberto depois para perguntas. Obrigado. Muito bem, João, muito obrigado. Dando sequência, convido para as considerações o secretário municipal de Educação, senhor Lucas Barros. Boa noite a todos. Sobre as reivindicações da educação 2026, nós tivemos 2 apontamentos, né, que foram as obras da Escola Sumi e Escola Central. Então, baseado nesses apontamentos, eu posso dizer que a Sumi já está na fase final, agora no segundo semestre ela será entregue. A Escola Central ela já foi licitada, nós estamos nos trâmites legais para começar a obra, que vai se iniciar também agora no segundo semestre, e também já é a nossa meta para 2027 a conclusão da escola da área central.
certo? Também faz parte das nossas metas de 2027, continuar com a formação continuada para os nossos profissionais da educação, aumentar a oferta na educação de tempo integral, que é algo que nós precisamos avançar em Capão Bonito. Nós estamos dentro da meta do Estado, do governo federal, que é 25%, mas nós temos uma meta interna que é chegar a 30% ou até 35% dos nossos estudantes. Também continuar a qualidade na nossa merenda escolar, no transporte escolar, continuar oferecendo o material escolar para os nossos estudantes. E quando a gente fala das obras que estão previstas para 2027, nós temos a conclusão da Escola Central, nós temos a conclusão da Escola Jornalista, que vai começar agora a reforma, nós temos a conclusão da obra da Escola Angelino, que é do bairro dos Proenças, que também vamos começar esse ano, melhoria elétrica e a pintura da Escola Oscar, melhorias de acessibilidade e pintura na Escola Faustino, melhorias na Escola Mildazes, Monsenhor, pintura e melhorias na Escola Isolina, conclusão da pequena reforma que nós precisamos fazer na Escola Nair, que vamos começar também agora no segundo semestre, reforma da Escola Maria Borges, pintura e melhorias da Escola Benjamin Leoni e reforma do piso da Escola Leni. Essas são as nossas metas da LDO de 2027. Muito bem, secretário Lucas. Obrigado pelas considerações e pela explanação. Convido nesse momento, representando o secretário municipal de Planejamento, a senhora Silvana. Boa noite. Algumas das reivindicações feitas para o exercício de 2026 foram iluminação de LED na cidade, que já está sendo executado, né, em vários, ainda vai ter mais um pouco ainda esse ano, ainda está executando. Deixa eu ver mais. Parque Lineares, que também já começou a ser executado. Lombadas, a gente também, de acordo com o que vai chegando os processos, solicitando, a gente tem feito. E as reivindicações foram essas, da nossa pasta. Agora, para o exercício de 2027, nós vamos dar continuidade na iluminação pública, né? Que a intenção é a cidade toda. Construção de parques, o Parque Linear vai estar a sequência o ano que vem. Uma possível conclusão da Santa Casa, revitalização de praças e a pavimentação, reforma da Praça São Judas, o Parque Paineiras, a hemodiálise e a pavimentação na Santa Isabel, né? Acho que mais é isso. Muito bem, Silvana. Ressaltando que o maior bairro do nosso município, que é a Vila Aparecida, ela está 100% com a iluminação de LED. Isso, mais de 500 pontos da última vez. E vale ressaltar que já foi destinado para o nosso município, senhor presidente, através do deputado Vitor Lippe, uma emenda em torno de R$1 milhão, com o projeto orçamentário já apresentado, que estará iluminando o Distrito Industrial, a nova Capão Bonito por completa, também os bairros Jardim Colonial, Jardim Alvorada e parte ali da São Judas Tadeu, que vem de encontro também com demais projetos vindos de outros recursos também. Convido para sua explanação, representando o secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, representando o senhor Tobias, o senhor Igor. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais. É uma honra estar representando a Secretaria de Segurança Pública, no nome do senhor secretário Gilberto Tobias. Como todos sabem, é uma secretaria que está em fase de estruturação e
a principal reivindicação apresentada foi a questão das câmeras de segurança. O município, em 2023, ele iniciou um contrato com 55 câmeras de monitoramento no município, certo? O qual foi ampliado no ano passado, graças ao apoio do nosso prefeito Júlio Fernando. Passamos a contar com 66 câmeras de vídeo monitoramento e pretendemos, sim, ampliar as câmeras numa nova licitação que iremos realizar, certo? Porque o atual contrato ele já possui o seu teto de aditivo, já está no 25%. Pretendemos também ampliar para os prédios públicos, contamos com o apoio de todos os secretários também, a gente irá realizar um estudo com todos, e creio que seja isso, o principal questionamento apresentado para a Secretaria de Segurança Pública. Muito bem, Igor. Aproveito para parabenizar a sua pessoa e leve aos demais o brilhante trabalho que a nossa GCM vem executando em nosso município. Lembrando que está já na previsão ainda desse ano, né, o tão esperado concurso para mais agentes. Nesse momento, convido também, representando o senhor Felipe Marques, da Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, o senhor Alano. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, vereadores, os secretários, seus representantes, todos que nos acompanham. Estou aqui, né, representando o secretário Felipe Marques, Secretaria de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente. Algumas das reivindicações, né, que foram feitas para nós lá é referente ao ponto de ônibus. Acabou de ser homologada uma licitação grande de ferragens, e os nossos próprios funcionários estarão fazendo 20 pontos de ônibus, né, guaritas de ônibus, e serão instalados até novembro. Então, para começar, serão 20 guaritas que serão confeccionadas pelos funcionários da Secretaria de Obras. Outro ponto que foi falado para nós lá é sobre o meio ambiente, a arborização, né? E a gente está fazendo aí o estudo para ampliar o orçamento do Fundema, para que possa ter mais projetos ambientais. Essa foi uma demanda também. Outra questão foi a coleta de lixo na zona rural. Então, a gente tem um contrato ainda vigente esse ano, mas já estamos abrindo uma nova licitação para que a gente possa ampliar o atendimento da coleta para as pessoas da zona rural, os moradores da zona rural, a coleta de lixo. Porque lá, hoje, em alguns bairros, passam quinzenalmente, a coleta é feita de maneira quinzenal, em alguns bairros é feito de maneira semanal, e a gente vai estar adaptando essas questões aí nessa próxima licitação, que será aberta em breve. Também a coleta de esgoto, foi mencionada a coleta de esgoto na zona rural. E nós temos uma lei agora, né, que é o Marco do Saneamento, que até 2029, o governo ele tem que zerar, ele tem que atender 100% a zona rural. Então, isso será feito. Se não for feito, gera multa. Então, até 2029, essa coleta de esgoto terá que ser feita nos bairros rurais. Então, a gente já está também estudando, se movimentando para que essa lei seja cumprida. E a última questão foi a questão das pedras britas. É grande a demanda nossa para pedras britas, para a manutenção dos bairros rurais, das estradas rurais, né? E nós temos cerca de 4.000 quilômetros de estradas rurais, e é grande o orçamento que demanda, por isso que a gente até pede o apoio dos vereadores com emenda impositiva, porque são cerca de 80 bairros, e nós estamos sempre atendendo aí. Esse ano mesmo foram, no orçamento, acho que quase 1,5 milhão já de pedra brita. Então, nós estamos atendendo o bairro, as reclamações já diminuíram, então é isso. É isso que a Secretaria de Obras, Agropecuária e Meio Ambiente está trabalhando e planejando também para não só 2026, mas também 2027. Muito obrigado, viu, Alano? O Alano explanou muito bem, senhores vereadores. Fica uma sugestão também da minha parte. Os senhores têm o poder, né, da destinação da emenda impositiva.
de, se possível, sentarem com os nossos secretários também, além dos compromissos que os senhores têm assumido com entidades e associações, para ver o que nós poderíamos também ajudar. Haja vista que a fonte, né, desse recurso é própria e a parceria da Câmara Municipal, senhor presidente, com a Prefeitura, com o Executivo, tem que realmente andar de mãos dadas, pensando no munícipe, nas melhorias aqui apresentadas. Dando sequência, convido para a sua explanação, suas considerações, a senhora secretária municipal de saúde, senhora Andréia Milani. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores aqui presentes. Boa noite, secretários e representantes das pastas. E boa noite a todo o público que está nos assistindo. A saúde, ela é um eixo, é um trio, né? É uma atenção básica, especializada, que é a média complexidade e a alta complexidade, né? Então, ela é considerada como básica as unidades de saúde. A média complexidade é ambulatório, exames, e a alta complexidade, internação. Esses 3 eixos, ele tem que estar muito consoantes, porque uma coisa depende da outra, na grande maioria. E respeitando a universalidade que o próprio SUS tem como diretriz, que é a universalidade, integralidade e a equidade. Então, o paciente, ele tem que usar o serviço na sua totalidade, naquilo que ele precisa como um todo, né? Então, se ele precisa de uma especialidade, ele precisa ter o acesso. Se ele precisa dos exames, ele precisa ter o acesso. Se ele precisa da internação, ele precisa ter o acesso. Então, com tudo que a gente já vem fazendo, a gente fortalece a atenção básica, que isso é a nossa obrigação. Embora a gente tenha apoio do Estado e no âmbito federal também, mas o município não é o suficiente. Então, o município, ele acaba tendo que ter serviços para que a gente possa dar essa garantia de atendimento para o paciente. Então, por isso que a gente tem ambulatório de especialidades, por isso que a gente tem casa da gestante, por isso que a gente tem casa da mulher, porque é insuficiente aquilo que nos é ofertado, né, pelo Estado e pelo âmbito federal. Então, esses serviços a gente precisa dar garantia. Então, esses serviços já existem e a gente precisa ir melhorando cada vez mais. Então, informatização, manutenção dos veículos, combustível, despesa dos motoristas. Então, a gente tem uma gama de situações para que a gente garanta o serviço para a população. Só que, também, a gente tem uma significativa expansão do serviço na saúde, como a gente já tem acompanhado. A gente tem prestes aí a toda uma movimentação da hemodiálise, né? A gente está com todo o projeto feito, já analisado no Estado, já tratativas, conversas, né, para que isso se mobilize logo, porque isso vai trazer uma condição na qualidade de vida das pessoas que fazem tratamento e acompanhamento, que usam o serviço de hemodiálise, que é um serviço extremamente cansativo, né? E tenho todo um estudo para isso, né? Inclusive foi apresentado para os prefeitos até da região, o quanto que isso vai beneficiar a população. Nós temos em torno de hoje 35, 40 pacientes indo para fora fazer o tratamento as sessões de hemodiálise. Então, a gente também vai dar esse apoio para os pacientes da região também, que virão para cá, né? Então, dando muito mais segurança, conforto, agilidade no serviço e nas sessões de hemodiálise. A gente também tem o SAMU,
né, que também está no processo de implantação, já temos isso garantido pelo governo federal, e estamos aí num processo de reforma do ambiente, onde era a antiga central de vagas, onde vai ser instalado o SAMU, então também está bem avançado, é um serviço muito importante também, porque traz uma segurança pré-hospitalar, né, com mais agilidade, com profissionais técnicos acompanhando todo esse paciente até chegar no hospital. Então, também é um serviço que vai fazer uma grande diferença no município. E temos também a nossa Santa Casa, né, que é um prédio que vai dobrar a capacidade da Santa Casa. Santa Casa, hoje, ela está muito sobrecarregada com os serviços que ela já tem, no ponto de vista de capacidade operacional. Então, precisamos de leitos, precisamos aumentar essa condição da qualidade da internação dos pacientes que precisam de leitos para serem internados, né? Já temos uma UTI, vamos avançar com mais leitos de UTI e vamos avançar com uma UTI neonatal, que é extremamente importante para a região, com uma dificuldade, uma deficiência de leitos na região. Então, são serviços que vão se integrando e, historicamente, isso vai trazer uma relevância extremamente importante para a população. Agradeço o espaço, fico às ordens para qualquer pergunta. Boa noite. Muito obrigado, secretária Andréia, pela explanação. Dando seguimento, por fim, convido o secretário municipal de Esportes, Alain Galvão. Boa noite, matar a saudade aqui. Boa noite, senhor presidente, senhores secretários, público presente, pessoal que está assistindo aí em casa. Bom, antes de eu começar com as diretrizes, né, eu quero falar das reivindicações primeiro, que até trouxeram para mim algumas informações agora ali, e já estava no pacote, né, que nós íamos trazer aqui. Eu acho que é importante nós entendermos que o esporte, ele desmembrou, virou uma secretaria, é uma secretaria nova. Eu acho que a administração pública, com certeza, a partir de agora, que nós estamos trabalhando muito, a Renilda sabe o quanto eu estou indo pesquisar e buscar as informações para a gente poder montar um orçamento para o esporte. Eu acho que a hora é agora, nós estamos lançando as diretrizes para o ano que vem. Depois eu falo das diretrizes, mas logo após o recesso, a gente vem com o orçamento, e é a parte fundamental, é onde a gente tem que ser incisivo para montar esse orçamento para ano que vem a gente poder atender expectativas, né, de trabalho do que a gente pretende fazer por Capão Bonito. Das reivindicações que foram feitas para o ano de 2026, estão aqui quadras esportivas, espaços esportivos, e teve uma crítica aqui, né, acho que foi na internet, de falta de área de lazer. E, por uma grande coincidência, até trouxe o orçamento, que eu ando com ele na mochila. O orçamento. Eu tirei um saldo da dotação, por exemplo, em 2019, do 1, nós tínhamos aqui 4.271.000 já de investimento nas áreas de lazer. Então, isso mostra que esse ano já entramos cumprindo esse compromisso, né, do que foi feito na LDO. Logo na sequência, eu trouxe até um orçamento aqui do ano do mês 5, que já tem já subiu para 7 milhões de investimento nessa parte. Então, de quadras esportivas, até onde eu me lembro, se alguém puder ajudar, mas nós temos lá o complexo esportivo que vai ser feito na Santa Isabel, né? A quadra do Vale Verde, que vai sair, que foi uma luta, né? Teve aqui todo aquele problema com documentação, a quadra do Vale Verde, o ginásio da Nova Capão Bonito, o ginásio da Nova Capão Bonito, além das obras que estão em execução hoje, a pista de corrida no bairro Ibiruçu, entregamos a pista de skate, que é referência regional. Então, no que se trata? Reforma da quadra do Jardim Europa,
que, se eu não me engano, foi entregue da pintura, né? A reforma da cobertura, né? Foi entregue. Nós reformamos, né? Com recurso próprio, reformamos a quadra do Jardim Helena. Inclusive, agora chegou todo o material para completar, que são as grades, né? A quadra da SECAP. Então, no que trata-se de estrutura, o esporte, sem dúvida, o Júlio está mostrando toda essa expertise dele, que todo mundo conhece. E nas questões das diretrizes, eu fui bem incisivo na hora de montar, porque não adianta a gente sonhar, a gente tem que montar diretrizes para o ano que vem com o pé no chão, de acordo com o orçamento que eu tenho disponível para esse ano. Até porque eu tenho que levar em consideração o crescimento da inflação. Mas é provavelmente através como nós tivemos algumas conversas com os secretários, desse orçamento municipal, algumas secretarias provavelmente terão que me ajudar a montar o meu orçamento, abrindo mão, né? Então, por quê? Porque a prefeitura é uma só. E hoje eu sou um dos filhos aí na prefeitura que estou precisando de ajuda. Então, eu vou pedir a mão de todo mundo. E eu acho que isso aí é o que a gente vai mostrar a força do governo. Nós temos grandes secretarias fazendo acontecer, sabe? Eu, às vezes, vejo reclamação na área da saúde. Meu Deus do céu, a saúde de Capão Bonito. Quem não viaja, reclama. Porque eu estive no Rio de Janeiro, numa sexta-feira, procurando médico particular. Eu andei aquela cidade inteira com um taxista, pagando táxi, não achei um médico para poder fazer uma consulta, nem em hospital e nem no particular. Então, nós temos que agradecer hoje a saúde que o Júlio está entregando aqui em Capão Bonito. Então, a gente faz comparativo. Se as pessoas não saem daqui, elas não conseguem comparar com o que é fora. Né? Então, e daí, quando nós montamos as diretrizes, que foi eu que montei, perguntando como que era, porque não é sempre que a gente começa a montar o orçamento e aprender isso aqui. Então, eu estou passando tudo junto. Eu montei em cima do orçamento atual, levando em consideração o aumento da inflação, né? E o que acontece? Nós vamos manter aqueles serviços importantes que a prefeitura, eu dei prioridade para o atendimento, que são os jogos regionais, jogos da terceira idade, os jogos da maior idade e os jogos da juventude. É onde a gente tem que levar o atleta lá, é um compromisso com o Estado. Todas as cidades estão, então eu acho importante Capão Bonito sempre estar lá. A gente tem que potencializar. Então, nós deixamos o recurso, pensamos nisso, e manter isso aí, dar prioridade para isso. Com relação às reformas, eu acho que as coisas estão acontecendo, né? A gente tem que ter paciência, né? E na questão do... Deixa eu ver o outro ponto. Só um minutinho. Então, nós temos agora inúmeros prédios a serem entregues, e a minha preocupação para o ano que vem será principalmente na zeladoria deles, porque a secretaria vai ter que disponibilizar disso aí, por isso a gente precisa pensar, né, numa forma de manter esses espaços, porque é uma coisa recorrente. O esporte é uma coisa, é bola batendo, é fio estourando, então é a manutenção disso aí para nós, porque só nós falamos de novos espaços, né? Imagine os que já existem. Então, são muitos espaços. Então, essa zeladoria, eu quero conversar com a questão orçamentária para a gente se preparar para o ano que vem. Outro ponto importante é na questão, o esporte, ele é desenvolvido dentro do município. E o crescimento do atleta surge a partir do momento que ele sai daqui para poder ter confrontos para fora. E isso aí é muito importante para todos nós. Então, eu hoje, eu estou muito limitado com relação a isso, e a gente vai trabalhar também no próximo orçamento, pensando nisso. Quando se trata de como que eu posso dizer, emenda impositiva, eu não posso ficar dependendo 100% das emendas impositivas, porque as emendas, de uma certa forma, nós entendemos. Eu fui vereador, ajudei a criar junto com vocês aqui. Trata-se de articulação política. Entendeu? Se eu futuramente não estiver lá, quem sabe o outro diretor não vai ter essa articulação para poder puxar o recurso. Então, a gente precisa trabalhar nesse orçamento, deixar redondinho com o orçamento próprio, para daí a gente tentar dar um up com as emendas impositivas. Então, eu acho que é isso.
Espero que tenha sido claro, né, Romano? E eu fico muito agradecido pela... Obrigado, pessoal. Muito bem, obrigado, Alain Galvão, nosso secretário de esporte, e parabéns aí pelos trabalhos prestados aí, desde a criança até a melhor idade, viu? Está atendendo todo esse público. São políticas públicas que os senhores secretários aqui explanaram para a nossa população. Nesse momento, passo então a palavra para as sugestões que serão lidas pelo presidente da Câmara. Ele estará então realizando a leitura das sugestões apresentadas à Câmara Municipal. Boa noite novamente, secretários, público aqui presente. As sugestões recebidas pelo site da Câmara Municipal. Que foi feito um resumo aqui das áreas mais citadas, depois será passado ao executivo completo. Bairros, aqui mais citados foram Centro, Boa Esperança, Santa Isabel e Jardim Europa. Prioridades gerais: meio ambiente, saúde, educação, estradas rurais, assistência social, segurança pública, desenvolvimento econômico e geração de empregos, trânsito e mobilidade urbana, planejamento urbano. Dessas prioridades gerais teve 2 citações na parte de meio ambiente e as demais tiveram uma citação. E sobre as áreas mais urgentes, foi citado aqui referente à saúde, meio ambiente e mobilidade urbana. Uma citação em cada área. Essas foram as sugestões aqui recebidas pela Câmara Municipal. Obrigado. Sim, os senhores secretários e representantes das secretarias terão acesso, então, a essas sugestões aí apresentadas aqui à Câmara Municipal. Agora nós teremos ali um gráfico das 10 maiores demandas da consulta pública, a LDO, de 2027. Resultado da consulta pública da LDO 2027. A Prefeitura Municipal de Capão Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, disponibilizou uma consulta pública para que a população pudesse apresentar sugestões e indicar as áreas que devem receber maior atenção no Orçamento Municipal de 2027. De modo geral, as contribuições demonstram que a saúde permanece entre as principais preocupações dos participantes. Foram solicitadas melhorias no agendamento de consultas e exames, ampliação do número de médicos e profissionais, atendimento especializado, saúde mental, atendimento infantil, transporte de pacientes e maior organização dos serviços de saúde. Também foram mencionadas necessidades específicas e unidades como o ambulatório de especialidades e postos de saúde dos bairros. Na área de obras e infraestrutura, destacaram-se os pedidos relacionados à pavimentação e ao recapeamento de ruas, melhoria da iluminação pública, drenagem de águas pluviais, construção e adequação de calçadas acessíveis, sinalização viária e manutenção de praças e espaços públicos. Entre os locais citados estão os bairros Santa Isabel, Jardim Helena, Vista Verde, Nova Capão Bonito, Jardim Alvorada, Vila Aparecida, Santa Isabel e região central. Outro tema recorrente foi a necessidade de ampliar os investimentos em habitação,
com a construção de moradias populares, regularização fundiária e reforma de casas pertencentes às famílias em situação de vulnerabilidade. Na educação, os participantes apontaram como prioridade a reforma e manutenção das escolas, valorização dos profissionais, educação inclusiva, segurança nas unidades escolares, tecnologia, atividades esportivas e culturais e aquisição de novos livros para a biblioteca municipal. Na área de esporte, cultura e lazer, foram apresentadas propostas para a construção e revitalização de praças, parques, quadras, pistas de caminhada e ciclovias. Também houve pedidos pela criação de um centro cultural, anfiteatro, centro de convenções oficiais, oficinas de arte, música, dança e teatro, além do fortalecimento dos artistas e das manifestações culturais locais. Em relação ao desenvolvimento econômico, foram sugeridas ações de apoio ao comércio local e aos pequenos empreendedores, atração de novas empresas, fortalecimento do distrito industrial, qualificação profissional e oferta de cursos em parceria com as instituições como o SEBRAE, SENAI e SENAC, o turismo, a agricultura familiar, o artesanato e a economia criativa também foram apontados como possibilidades para a geração de emprego e renda. As respostas ainda ressaltaram a importância do planejamento urbano e da mobilidade, especialmente quanto à acessibilidade das calçadas, segurança dos pedestres, faixas de travessia, sinalização próxima às escolas, melhoria do transporte coletivo, instalação de semáforos e redutores de velocidade e revisão do plano diretor, do Código de Obras e do Código de Postura. Na área ambiental, destacaram-se os pedidos de preservação das nascentes, arborização urbana, limpeza de áreas públicas, coleta seletiva, educação ambiental, limpeza de córregos e galerias e melhoria da drenagem urbana. Também foi solicitada maior atenção às estradas, à iluminação e ao abastecimento de águas nas comunidades rurais. A consulta apresentou ainda demandas voltadas à assistência social, incluindo atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade, ações para crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, fortalecimento das entidades sociais e implantação de políticas públicas mais inclusivas. Como conclusão, as manifestações demonstram que a população deseja um município com serviços de saúde mais ágeis, infraestrutura adequada, bairros iluminados e acessíveis, oportunidades de emprego, moradia digna, espaços de convivência, cultura, esporte, áreas verdes e maior atenção às necessidades das diferentes comunidades. Todas as sugestões serão encaminhadas às secretarias responsáveis e servirão como subsídio para a definição das prioridades e metas da administração municipal na elaboração da LDO 2027. A participação popular fortalece a transparência, o planejamento e a construção de um orçamento mais próximo das reais necessidades da população de Capão Bonito. Dando seguimento ao nosso roteiro, nesse momento está então sendo realizada a abertura das sugestões pelo público presente. Média de 10 minutos.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar, primeiramente, os representantes aqui do Poder Executivo, que estão organizando esta apresentação da audiência da LDO. Janice, em nome da Janice, todos os secretários, servidores, diretores, enfim, todos os representantes da Prefeitura Municipal. Cumprimentar o presidente Alan Cenciati, vereador Nino Nunes. Bom, eu quero fazer alguns comentários aqui. Primeiramente, falar sobre as reivindicações que foram feitas na LDO do ano passado. Eu elenquei algumas aqui que eu, inclusive, até fiz a sugestão ano passado, fui um dos vereadores que defendeu aqui. Vamos lá. E destacar alguns que foram atendidos, né? O aumento do auxílio transporte universitário, ao que a gente solicitou, foi um aumento de R$ 70,00, se não me engano, por aluno, né? É um aumento, assim, que superou os anos anteriores. E a gente eu destinei emenda impositiva para somar com o valor já que tinha no orçamento para realmente apoiar esse programa. O aumento do pagamento aos beneficiários do PEAD. E a castração de cães e gatos, que é um projeto que funcionou muito, muito bem esse ano, né? Muitas ações realmente. Então, nós ficamos felizes por essas reivindicações feitas terem sido atendidas. Algumas ainda em andamento, né? Mas eu gostaria já de fazer algumas sugestões. Uma delas é que está entre umas do ano passado, vou reforçar aqui, que é a revitalização do mercado municipal. Foi umas que foi apresentado ali. O mercado teve a parte da pintura foi feita, né? Ficou boa a pintura, claro, mas precisa de uma revitalização maior, né, no espaço como um todo. Então, nós solicitamos que esteja previsto aí no orçamento para o ano que vem uma parte delas para fazer essa infraestrutura lá do mercado. Inclusive, até sugerir que o recurso que é recolhido do mercado municipal, quem sabe, seja revertido para o próprio mercado, né, dos impostos que são pagos através dos aluguéis dos boxes. Solicito também, como sugestão, na diretriz aí, seguir ampliando o valor do auxílio transporte universitário. Aumentou, né, como nós vimos no ano passado, mas que ele agora não estacione nesse valor, que ele continue aumentando para que possa atender cada vez melhor os universitários que estudam nas cidades vizinhas. Para a Secretaria Municipal de Esportes, o Alan Galvão falou aqui, né, explicou todas as ações aí. Eu acho que assim, que a questão das obras realmente de espaço público vem aumentando bastante, as reformas, está ficando cada vez melhor isso. Claro que alguns bairros ainda necessitam, mas o que eu gostaria de destacar como diretrizes, que eu solicito essa atenção para o próximo orçamento, é na questão assim de custeio para investimento em mais aulas, por exemplo. Eu até tive reunião com o Alan, junto com alguns professores, né, Alan, recentemente lá na secretaria, e algo que a gente identificou. Muitas vezes as pessoas, os jovens aqui de Capão Bonito, os estudantes, eles têm aulas de educação física e têm as modalidades dentro das escolas. E às vezes tem pessoas que se destacam nessas aulas. Porém, a partir do momento que ele termina os seus estudos, essa pessoa não tem mais onde treinar, né? Assim, não tem um acompanhamento. Nós temos aqui futsal, que tem associações que dão aulas, né? Mas eu acredito que seja só a partir do futsal mesmo que eles consigam. Não tem aula de vôlei, assim, para essas pessoas. Tem no Paulo Freire, que é para os alunos, mas é no contraturno. É diferente a modalidade que eu estou querendo dizer. É para pessoas já formadas, né? Pessoas que podem ser até potenciais atletas, né? Pensar em formar atletas realmente. Essa que eu gostaria de chamar a atenção. Para que tenha vôlei, handebol, enfim, basquete, todas as modalidades possam ser incluídas aí com aulas. Então, investimento em contratação de professores e na estrutura, assim como bolas, redes, enfim, os materiais para as aulas. E também fazer uma indicação aqui para a questão de custeio de transporte, que é algo que os atletas, as equipes pedem bastante para a gente e é difícil hoje a prefeitura conseguir atender por conta, muitas vezes, da falta do recurso para isso. Então, é isso que eu solicito aí para o esporte. Para a saúde, né? A Andréia também já falou aqui para nós os objetivos e tudo mais, tudo que vem sendo feito. Muitos exames que não eram feitos anteriormente, hoje
atende aqui no município, tomografia, colonoscopia, né, fazendo cirurgia de cataratas. Então, está melhorando muito realmente essas questões aqui. E nós solicitamos... Já deu tempo? Mais 5? Então tá. Deixa eu falar um pouco mais rápido aqui, então, que tem bastante coisa. Falar mais rápido, tem bastante coisa. O que nós solicitamos é que deem mais recursos ainda para a Secretaria de Saúde para que possa investir ainda mais na questão dos exames, das consultas, né? Como vem ampliando, quanto mais recursos tiver, mais procedimentos conseguirá fazer. Um exemplo são as emendas impositivas. Nós fizemos uma parceria muito legal aí com a Secretaria de Saúde, vários vereadores mandando as emendas. Eu mandei uma para colonoscopia. Foi R$80 mil que deu para fazer cerca de 100 exames. Então, claro, quanto mais recurso tiver, mais procedimento vai dar para fazer. E, claro, que a gente sabe que o atendimento rápido na saúde é essencial, por isso nós solicitamos o quanto mais possível aí desse recurso para exames, consultas e cirurgias. Prever recursos para obras de drenagem, visando resolver problemas crônicos, como ali na Rua Marechal Deodoro, descendo ali na Escola Maria Lília Talarico, a Rua Quintino Bocaiúva, entre outras vias também que tem esse problema de drenagem. Agilizar o processo de readequação salarial, que a Janice falou, né, dos servidores públicos municipais. Tentar prever no orçamento o valor para implementar o auxílio alimentação. Estava até conversando aqui, né, na Câmara, tem para os servidores, nós solicitamos também essa possibilidade para os servidores da Prefeitura Municipal. Prever para o orçamento, uma sugestão que eu dou também, projetos de instalação de placas de energia solar fotovoltaica em prédios públicos, visto a relevância de ser uma fonte sustentável e que traz economia. Eu até fiz um requerimento aqui recentemente, questionando quanto que a Prefeitura tem de gasto de energia com os prédios públicos. E nós indicamos, então, avaliar essa possibilidade de implantar, tanto nas obras novas como já nos prédios mais antigos, fazer esse estudo para a implementação da energia solar fotovoltaica, prevendo essa economia ao decorrer dos anos. E eu acho assim que a Secretaria Municipal de Obras precisa ter um orçamento que consiga realizar com mais agilidade a recuperação estrutural de vias. Por exemplo, tem às vezes os buracos na rua e demora para conseguir fazer. Isso gera muita reclamação, claro. Então, que tenha mais agilidade nisso, nesse serviço, contando, claro, com mais orçamento para isso também. E a recuperação das vias, obras de pavimentação asfáltica, que é muito importante também para a infraestrutura do município. Seria isso aí as minhas considerações, as sugestões que eu dou para que possa ser montado o orçamento do próximo ano. Obrigado. Muito bem, o microfone ainda continua em aberto. Vereador Nino. O senhor tem 10 minutos aí. 10 minutos é muito. Tem 10 minutos. 10 minutos, tá bom. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os secretários aqui presentes. Parabenizar aí pela explanação de todos. E a gente vem vendo aí no dia a dia os trabalhos evoluindo aí em todas as pastas. Destacando a saúde, né, através da André, que investiu bem na zona rural. E está aí, a gente sabe das demandas ainda, né, da vontade sua de ampliar mais ainda, e a gente sabe que devagar a gente vai chegar lá. Então, parabéns aí pelo seu trabalho e também o Obras, né, que é uma secretaria que quase todos os dias a gente vai ligando, indo atrás deles, né, porque a gente que mora na zona rural, a gente é cobrado constantemente. E a gente viu, até hoje nós estávamos comentando, 1 ano e meio aí de mandato, né, desse novo mandato, a gente já está vendo a diferença na zona rural, nas estradas rurais. Hoje se vê poucas reclamações nas estradas rurais. E hoje nós estávamos conversando com o Felipe, ele precisa de mais ou menos investimento de brita de uns 150 mil mês, mais ou menos. E a gente sabe que com manutenção, esse dinheiro
lá na frente, depois não vai ser necessário comprar mais brita, porque ele é um material que ele aguenta, né? Então, lógico que você tem que ter uma manutenção correta, porque senão a água leva embora. Mas a gente jogou muito dinheiro fora, né? Muitos anos, né? Infelizmente. Que hoje está sendo um trabalho aí de excelência, está ficando bom, está fazendo uma execução legal. Então, a gente parabeniza aí também essa pasta. E os demais, né? Que a gente sabe que está trabalhando em conjunto aí. Mas a minha sugestão... Cadê o Alan? Ah, está lá em cima. Né? Alan, tem bastante aqui para sugestão para você. Aqui, por isso, né? Na educação... Cadê o Lucas? Está ali. Lucas, a gente sabe que a educação hoje vem do almoço para comer na janta. Sabe que está difícil a coisa lá. Né? Mas você não falou na reforma da João Laurindo. Vê se consegue colocar lá para nós lá. Está meio difícil a coisa lá, viu? Não, mas eu vou mandar emenda, viu? Já conversei com a diretora lá. Eu já vou mesmo. Deixa eu ver se tem mais aqui. Bom, vou falando aqui por ordem aqui, porque conforme foi vindo na minha cabeça, fui colocando aqui. A vicinal lá no bairro tá complicado. Então, se conseguir colocar no planejamento, pelo menos um projeto, já para a gente até correr atrás da emenda, né? Que hoje não existe um projeto, não sabe nem os valores que é necessário. Então, se colocar no planejamento para a gente te ajudar a correr atrás da emenda aí. Como sugestão, lá são 3,6 km. Ah, mas não consegue fazer os 3, não consegue fazer um, entendeu? Se dá um passo, logo vai dar o segundo e assim vai. Então, isso como sugestão. Fica em torno aí de uns 3,5 milhões, mais ou menos, for para fazer tudo, 100%. Mas, se a gente for fazendo aí aos poucos, aí em 3, 4 anos a gente consegue fazer. Né? Também aqui, eu coloquei aqui, não sei se está no seu radar, a reforma lá do campo do antigo Helisport. Eu acho que ali hoje é o campo principal do município. Então, nós temos que dar um grau ali para a gente chegar lá, trazer os visitantes e olhar, nossa, que coisa bonita. Que a gente vai aí em outros municípios se vê, viu? É um lugar lá que você dá para jantar, almoçar nos lugares lá. Ali tá feio, né? Ali tá parecendo, viu? Tá feio ali o Helisport. Chove mais dentro do que fora, banheiro está horroroso ali no Helisport. Então, a gente sabe que não é culpa sua, que está começando agora, mas coloca lá já, faz um orçamento lá e coloca. Eu vi ali na primeira escala, deixa eu ver se eu anotei, acho que eu anotei em algum lugar aí, parece que 6 milhões, né, para o esporte. Então tá, amém, que Deus, nossa, amém, amém. Então quer dizer, que coloque, quem ganha com isso é o município, eu acho que é importante. Até porque eu sei que você tem ideia de escolinha, eu acho que tem que voltar a escolinha do esporte, né, porque para as famílias participar ali, sabe, o esporte hoje, para a educação, para a saúde, ela é fundamental. Deixa eu ver aqui. Uma demanda muito grande, André, fisioterapia. O pessoal está muito longe as vagas, sabe? Então, tentar para ver se o ano que vem melhora aumentar mais as vagas. Não sei como tem que ser feito, mas, né? Porque hoje o pessoal precisa de fisioterapia e demora muito. E às vezes é para amanhã. A gente sabe que saúde não é fácil, mas colocar aí no seu radar também aí. Reformar também, colocar no esporte, reformar os campos de futebol rural. Sabe que está se acabando, né, o campo, e é o que tem, pelo menos lá, reformar, acertar a documentação dele, que eu acho que é importante. O que está acontecendo, tem campo que a pessoa está invadindo, estão plantando milho, plantando batata já de novo nos campos. Né? Então, que a prefeitura ir lá e acertar a documentação e já tem pouquinho, então já está fácil, né? Ou seja, lá fazer banheiro, vestiário, fechar, né? Nós temos uns projetos aí já nas nossas cabeças, já até com emenda, está encaminhando para que isso facilite a vida de vocês. Já estou terminando. Tá. Também mais moradia.
aumentar mais os números de moradia do projeto, que eu acho que é excelente do Estado, acho que é o melhor do Estado, da reforma da demais moradia. Eu não sei quem que é o responsável aí da pasta aí, né? Mas, às vezes o Júlio fala, né? Reformamos no ano passado 4, né? A gente acha que vai falar que fazer 100, né? Mas é só 4, né? Então, é para aumentar, mas eu acredito que a demanda seja maior. Oi? É mais reforma. Esse ano foi feito quanto? São 10 esse ano, né? Vamos ver se para o ano que vem você consegue ir para 20, né? E assim vai gradativamente, né? Né? Deixa eu ver se eu terminei aqui. Tá. E investir em calçamento rural. Hoje se vai na zona rural, nos pontos do bairro. Que hoje, eu não sei se você sabe ou percebe isso, a zona rural está aumentando. Está aumentando muito. Eu acho que cresceu mais de 10% a 15% a zona rural, viu, gente? Teve uma época que o pessoal fugiram da zona rural, mas hoje estão voltando. Por que estão voltando? Hoje tem água na zona rural, iluminação na zona rural, tem a saúde. Hoje a zona rural... Então, essas ofertas públicas na zona rural, o pessoal está voltando de novo, né? Então, o que acontece? Então, é uma sugestão, porque eu visitei alguns bairros aí, vizinho, e eu cheguei num bairro que há uns 10 anos atrás, que eu fui lá, nossa, dava até medo na gente. E eu fui esses dias lá, fiquei surpreso com o bairro. Limpinho, calçadinho, bonitinho. Eu fiquei olhando, eu vou parabenizar o prefeito. Não é Capão, é o prefeito vizinho. Viu? Show de bola. Então, tem coisas que a gente tem que copiar. Então, investir. Eu acho que esse é um investimento que depois para frente custa barato para o município. Era isso, gente. Obrigado. O meu é bem rapidinho. Fizemos aqui o ano passado uma economia na Câmara Municipal de quase 1,3 milhões para executar alguns calçamentos e alguns investimentos na área esportiva em alguns bairros, como o vereador Nino citou aqui, né? Bairro Evaristo, tinha projeto para o bairro Taquaral Abaixo também, Ferreira das Almas, né, calçamentos, né, a gente fez aí, né, um trabalho, uma administração, né, no ano de 2025 aqui na Câmara Municipal e gostaria muito que, se caso não consiga ser executado esse ano, né, ainda esses projetos, né, a gente sabe, né, que não foram colocados lá atrás no orçamento, né, mas que fica aí essa sugestão para que seja colocado para 2027. E também aqui pelo site da Câmara Municipal, pelas redes sociais, tem uma pergunta ligada à área da saúde, né? Se tem alguma dotação reservada ou subfunção para a vigilância sanitária. Obrigado. O microfone ainda continua aberto, conforme o nosso roteiro. Caso alguém queira dar alguma sugestão. Sim, convido então a secretária Andréa Milani para a resposta. Parabenizo a visão do vereador Nino e sobre o êxodo rural que diminuiu. Nós podemos também acrescentar que no ano 2021 foi criado um baita de um projeto de lei vindo ao executivo por parte do prefeito Júlio Fernando, que é o P+ Alimentos, que está ajudando muito as famílias, o pequeno agricultor, a ficar ali no campo, a produzir e estar vendendo aí para a prefeitura, né? E atingindo e chegando até as pessoas que mais necessitam. A importância disso tudo é a alimentação melhor, onde vai implicar até mesmo na saúde das pessoas que são beneficiadas com essa cesta verde, podemos dizer assim.
E amanhã, aproveitando a deixa, teremos a inauguração de um centro posto, né, um central ali, onde estará recebendo então essas mercadorias. Convido a população que nos acompanhe para conhecer mais esse projeto. Será aqui no bairro Cruzeiro, próximo à Cruz, ali na rotatória, é isso? Ao lado do posto de saúde. Essa é a referência às 10 horas da manhã. Então, assim, até aproveitando a fala do Nino com relação à fisioterapia, é extremamente importante o seu ponto de vista, mas eu tive uma conversa com a coordenadora da fisioterapia, a Lídia, na segunda-feira, nessa semana. E ela tomou algumas ações junto à atenção básica, e ela tinha antes essa situação que você relatou aqui, porque é ela que faz a triagem da fisioterapia. Então, ela chegava, fazia a triagem, ela saía às 11 horas, meio-dia, do serviço dela. No dia seguinte, ela chegava, estava uma pilha de pedidos de fisioterapia. Aí ela foi mostrando para os profissionais aquilo que a gente poderia direcionar essas ações e esses acompanhamentos dos pacientes. Ela tem muito menos hoje, teve uma melhora acentuada, não está mais nessa situação. A situação que espera é aquele paciente que não atendeu o telefone, é aquele paciente que faltou. Ela me passou todas essas situações na segunda-feira. Então, ela teve uma melhora desse fluxo, dessa otimização da fila de fisioterapia. Claro, a gente sempre vai precisar, é necessário. Agora, por exemplo, já estão começando a vir as fisioterapias respiratórias por conta das gripes, por conta da época, né, que acontece muito problema respiratório. Então, já estão chegando um pouco. Mas, assim, a grande demanda são fisioterapias crônicas, para dores crônicas. Então, assim, aqui tem pacientes que fazem mais de 50 sessões. E ela tem feito um trabalho com a atenção básica para que os profissionais possam trabalhar esses pacientes. Porque a dor, infelizmente, ela é crônica, como o nome diz. Vai ficar. Mas a gente tem que melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, os profissionais, o educador físico, as estratégias para melhorar isso têm nos ajudado muito. A gente vai passar isso no quadrimestre um pouco melhor, para vocês entenderem como que isso foi importante para a gente. Eu também esqueci de falar aqui da questão das reformas. Então, hoje restam duas unidades de saúde da zona rural que precisam de reforma. A gente conseguiu cumprir com essas reformas, Proença, né? Quando a gente vê a unidade como era e como ficou, é extremamente importante isso, né? Ana Benta, Pinhalzinho, São Paulinho agora, que entregamos, inclusive ontem foi o primeiro atendimento com o médico lá. A gente escutou a população, extremamente importante. Quando a gente vê o antes e o depois, é muito impactante isso. Então, agora existe uma possibilidade da gente fazer do Apiaí-Mirim e do São José Abaixo. Então, a gente, inclusive, completa com toda a questão da zona rural. Claro que tem as manutenções e tudo mais. As unidades de saúde da Vila São Paulo também merece um olhar de reforma, e da Vila Maria também. Então, queria só colocar essa situação. Todas as unidades estão com médicos, todas as unidades. Eu tive um problema na segunda-feira, inclusive, também por coincidência. 5 médicos faltaram, porque os 5 estavam doentes. Que o médico também fica doente, né? Então, o médico também fica. Então, assim, a gente teve dois médicos que faltaram na Vila São Paulo, porque estavam doentes. A gente teve um no Ana Benta, teve um no Alvorada, e não me recordo o outro onde é. Então, assim, a gente faz toda uma logística de colocar um médico para dar um apoio ali, o outro médico para dar um suporte ali, e absorve numa outra unidade onde tem também os médicos. Então, assim, a gente abre o leque do pronto atendimento, que só na segunda-feira foram 120 consultas no pronto atendimento. Na segunda-feira agora que passou, foram quase 1.000 consultas no município. Só da atenção básica, fora especialidades, junto com a Santa Casa, obviamente, né?
Então, é muito atendimento. Então, quando falta, a gente não tem falta de médico, mas quando por alguma questão particular do profissional ele não pode ir, a gente tem que fazer a manobra para dar uma sustentação para tudo isso. Hoje nós temos médicos cadastrados em todas as unidades e efetivamente em atendimento. Então, a gente não tem esse problema hoje. Agora, com relação à pergunta, né? Então, assim, se tem uma dotação orçamentária para vigilância sanitária, é isso? Sim, tem que ter. A vigilância sanitária, ela faz parte do contexto do atendimento, é um serviço da Secretaria da Saúde e que tem que desempenhar o seu papel de fiscalização, vistorias, orientações, sem um critério punitivo, sempre orientativo, a fim de direcionar, informar, orientar de uma maneira melhor que aquele estabelecimento possa efetuar as suas atividades dentro do ponto de vista sanitário. Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica são serviços importantes e que estão previstos na dotação orçamentária de 2027 que vamos ter. Então, assim, lembrando que no ano de 2026 foram 97 milhões e estamos com 103 milhões para 2027. Daí quase 7 milhões. Então, as ações, elas têm que permanecer, conforme eu já coloquei aqui nas minhas considerações finais aqui dos secretários, né? Elas têm que permanecer sem prejuízo algum daquilo que a gente já faz. E a gente só tem que melhorar, ampliar e fortalecer o serviço para a segurança da população. É isso. Muito obrigada. Secretário Alain também irá fazer uso para responder algumas questões. Respondendo primeiro aqui o do Nino, ele comentou lá sobre o orçamento, né? Que a gente olha ali, está aqui 6.846.000, né? E nós temos uma folha, né? Para 2027 no valor de R$1.100.000. Então, esses 6 milhões eu já vinha a buscar as informações, são de obras. É muito importante a gente deixar bem claro, porque às vezes as pessoas olham esse valor e acabam achando que nós não estamos prestando o serviço referente ao recurso que está na pasta, né? Para vocês terem uma noção, eu tenho de cabeça, nós começamos o ano com um valor de R$240.000 de PJ, sendo que R$110.000 são despesas de água, luz, esgoto, né, que acaba sobrando aí em torno de R$90.000 a R$100.000 para a gente trabalhar durante o ano de PJ. E que é o que a gente consegue atender: transporte, a contratação de um serviço de terceiro, né, essas necessidades de serviços dos eventos, né? E começamos esse ano R$88.000 de material, que é para o atendimento dos projetos. Nós temos uma folha de pagamento que são de professores que prestam o serviço aos alunos, né, mas não é necessário. Hoje, eu acho que a educação tem em torno de 4.000 alunos, 5.000 alunos, né, mais ou menos, 7.000. E quantos professores hoje para 7? 400. Então, tem 400 professores para atender 7.000 alunos. O esporte, ele tem a responsabilidade dos 47.000 habitantes, porque eu tenho que atender todas as faixas etárias. E hoje eu tenho em torno de 4 professores, 5 professores. Então, trata-se de um problema recorrente que vem, histórico, e que a gente tem que se alertar hoje para tentar corrigir. Eu acho que o maior papel hoje da criação da secretaria é da organização político-administrativa do esporte. Uma coisa que não se aconteceu, foram feitos, acho que no passado, de forma aleatória, porque a gente tem o recurso. Executar as ações com o recurso é fácil. Agora, a gente encorpar isso daí e atender
né, o município por um completo, que é o projeto que nós temos agora com a secretaria. Um outro ponto muito importante que eu até esqueci de falar, hoje o esporte, eu acho que pelo fato de ter passado no passado tudo isso, o terceiro setor acabou que se fortalecendo e crescendo. Então existe hoje, e me perdoe, mas meu ponto de vista, eu acho que às vezes eu sou meio radical no meu ponto de vista, mas eu bato até o pé, até o fim. Eu acho que assim, as pessoas estão confundindo a ideia do terceiro setor. Porque hoje tem pessoas que batem no peito falando minha associação, né? E não é isso aí. A ideia do terceiro setor é fazer quando o poder público não consegue atender às necessidades, a sociedade se mobiliza e se junta para poder fazer. E o que está acontecendo hoje? Estão criando entidades de terceiro setor para pegar dinheiro do poder público. Mas então, e o que está acontecendo? E está crescendo muito isso. Eu não estou criticando o trabalho deles. Mas o setor do esporte não pode ter menos recurso que o terceiro setor, pessoal. Então, e esse ponto, o que eu estou trazendo, mas assim, é para alertar a Câmara. Vamos citar um exemplo. Eu tenho lá, esse ano nós fizemos no início do ano um papel administrativo de poder mandar o recurso para as entidades. As entidades de terceiro setor receberam 3 vezes mais, 4, 5 vezes mais que o orçamento do município de recursos da emenda. A emenda é o recurso que vem da fonte 1. Então, pessoal, eu preciso alertar, aproveito a oportunidade, vou vir mais aqui para alertar, por quê? Porque nós temos a responsabilidade de atender os 47 mil habitantes do município. E a entidade de terceiro setor ela fica restrita às pessoas que são filiadas àquela entidade. Então, hoje, vamos citar um exemplo, existem entidades que têm de a quase 200 mil reais para cuidar de, no máximo, 100 pessoas. Se for fazer uma per capita do que eu tenho de orçamento hoje e dividir com a responsabilidade de 47 mil habitantes, o investimento meu chega a ser insignificante. Então, eu acho que assim, é o papel nosso, né, de estarmos discutindo aqui na Câmara e trazendo a transparência de uma problemática que nós vamos arrumar, com certeza, né? Então, esse alerta eu queria trazer e falar para o pessoal do terceiro setor que não é uma briga, não é uma queda de braço da Secretaria de Esporte com as entidades esportivas, mas sim é manter um equilíbrio, porque a minha cobrança é muito maior que a deles. Tá certo? Então, é esse ponto que eu queria colocar aí, tá bom? Obrigado. Mais alguém gostaria de dar uma explanada, responder algumas questões aqui dos vereadores? Então tá. Então queremos agradecer ao presidente dessa Câmara, o Alan Ceciati, e parabenizar pela maneira que veio conduzindo o Poder Legislativo e obrigado pela parceria junto ao Executivo Municipal. Quero também agradecer à diretora, a senhora Thaís, muito obrigado pelo apoio. Também agradecer aqui à Secretaria de Finanças e também ao pessoal da Contabilidade, na pessoa da Renilda. Renilda, muito obrigado pela parceria de sempre. Agradecer aos senhores secretários que estiveram por aqui conosco e aos que enviaram os seus representantes das secretarias. Nosso muito obrigado também pela presença de todos. Nesse momento, passo então a palavra para ela que está representando o prefeito municipal nesse ato, a secretária municipal de Finanças, senhora Janice. Não tendo mais nada a esclarecer, declaramos encerrada essa audiência pública.